Olá, oitavano, tudo bem com vocês? Professor Genifran mais uma vez com uma aula de desenho, tá? Falando agora sobre um assunto bem interessante, bem legal que eu gosto muito, que é falar um pouco sobre Pitágoras. Dentro da nossa construção de desenho geométrico, quando a gente trabalhar a aplicação em algumas questões, ou quem sabe até dentro do nosso dia a dia, nós precisamos saber a origem, as construções e as propriedades a partir do desenho geométrico, como que se trabalha a ideia do Teorema de Pitágoras, de onde ele surgiu, como que é aplicado, como que foi descoberto, tá bom? Então nós vamos trabalhar um pouquinho aqui falando sobre a construções com nomes impressionantes, módulo 4, página 93 em diante. No nossa sequência de capítulos, é o último capítulo aí, é o capítulo 4 do caderno de desenho de vocês, que é um caderno único para o ano inteiro, e nós estamos dentro do capítulo 4. Ainda estamos no terceiro bimestre, mas já a gente começa o quarto bimestre a partir da semana que vem. Após a semana que vem, que é a semana de avaliação, a semana que vem, então após já é o quarto bimestre, então está valendo aqui iniciando o quarto módulo dentro do quarto bimestre. Tranquilo? Tranquilo, né? É o nosso último assunto aí do ano, referente a desenho, construção geométrica aí, referente a construção de Pitágoras. Nós trabalhamos no módulo anterior um cara muito importante também, chamado Tales de Mileto, onde a gente trabalhou construindo em Tales, que era trabalhando na divisão de segmentos em parte proporcional, quarta parte, terceira parte proporcional, e também trabalhamos também aquela ideia do teorema de Pitágoras, de Tales, né, que é referente à proporcionalidade que ocorre num feixe de retas paralelas cortado por duas transversais, que você fez o desenho e provou que de fato aquilo é verdade, aquela afirmação dele é verdade. Tranquilo? Então, para a gente começar a nossa aula, nós temos um enunciado aí na página 93 que fala sobre um pouco sobre Pitágoras, né? Pitágoras, há cerca de 580 a.C. e há cerca de 500 a.C., 580 e 500 a.C. foi a época em que ele viveu, 580 e 500, nasceu na ilha de Samos, né? Em Anatólia, atual Turquia. Visitou os santuários gregos e viajou para o Egito, Fenícia, Babilônia, Índia, Pérsia, locais em que pôde estudar filosofia e interessar-se pelos conhecimentos de cada localidade. Especula-se que nessas viagens tenha conhecido Tales de Mileto. Aí falamos mais uma vez sobre ele aqui. Fundou em uma confraria de cunho místicos e políticos, sendo por isso perseguido. Embora não tenhamos conhecimento de nenhuma obra escrita deixada por Pitágoras, é certo que seus discípulos conseguiram perpetuar suas doutrinas e seus estudos. Os pitagóricos se interessavam pelo estudo das propriedades dos números considerados e consideravam os números como essência de todas as coisas. Os números considerados como essência de todas as coisas. Os gregos sempre tinham essa característica de considerar os números como a essência, né? A criação de todos, né? E os egípcios já sabiam dos triângulos cujas medidas dos dados são proporcionais a 3, 4, 5. Além, chamado de trina pitagórica, né? Os triângulos retângulos são triângulos retângulos, 3, 4, 5 sempre triângulo retângulo, tá? Nós vamos já verificar aqui essa ideia. Porém, foi o pitagórico que surgiu a proposição geral que hoje conhecemos como Teorema de Pitágoras, e cujo enunciado clássico é: quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Observe o esquema para visualizar o Teorema de Pitágoras. Então, observe o esquema que eu desenhei no quadro aqui para vocês. Esse é um pequeno texto, fala um pouco mais aí sobre a ideia de Pitágoras. Pitágoras teve realmente, o nome Pitágoras sim teve bastante importância nos estudos matemáticos, né? Grandes provas, grandes demonstrações e grandes trabalhos, tanto na matemática quanto na filosofia. Naquela época, os filósofos e os matemáticos eram praticamente os mesmos, né? Quem estudava matemática era filósofo, quem era filósofo também, às vezes aprimorava mais no conhecimentos da áreas exatas. Tranquilo? Aí eu fiz um desenho para vocês aqui. Então, esse cara aqui que eu estou desenhando aqui, esse ângulo aqui em cima, eu vou botar de vermelho para separar do azul aqui. Esse ângulo é de 90 graus. Então, fica ali o triângulo 3, 4, 5. Observa que esses quadrados aqui, esse quadradinho que estão formados com a continuação dos lados, nós temos um quadrado aqui no meio, um triângulo, aliás, ABC. Tá? E aí nós temos essas medidas aqui. Aqui eu chamei de lado A, aqui eu chamei de lado C, aqui eu chamei de lado B. Tá bom? Geralmente eles trocam colocando o A sempre na hipotenusa. Aí eu dei uma misturada que eu já chamei de A hipotenusa para que você não aprenda as letras, mas sim a posição de cada um dos segmentos em um triângulo retângulo.
Tá? Então pega assim um triângulo retângulo, você pode construir com as medidas 3, 4, 5. Ele sempre será um triângulo retângulo. Observe que o lado C aqui mede 1, 2, 3, 4, 5. Esse lado aqui, ó, mede 3 e esse lado aqui mede 4. Se você conferir a área de cada um desses quadrados, que tem a medida de lado igual a medida do lado do triângulo, você vai perceber o seguinte: a área do quadrado de lado A, que é equivalente àquele lado do quadrado do triângulo, esse lado aqui, ó, desse ponto aqui, ele tem equivalente a 16 quadrados. Então eu vou colocar aqui, e aqui tem uma área equivalente a 16 quadrados. Né? Esse cara aqui tem 16 quadrados. Se você olhar para esse aqui, ó, esse aqui vai dizer que 1, 2, 3 tem 9 quadrados. Tá? Esse cara aqui tem 9 quadrados. E esse aqui, ele vai ter o equivalente a 25 quadrados, né? 25 quadrados. Então, o que acontece nessa ideia? Se você pegar e pensar na área do quadrado de lado 3, a área dele é 9, é 3 ao quadrado. Então, a área desse cara aqui é 3 ao quadrado, certo? A área desse aqui é 4 ao quadrado e a área desse é 5 ao quadrado. Então, o que a gente conclui aqui? Ó? Se a área do quadrado, que tem lado C, é medida de C ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, e a área do lado B é B ao quadrado, lá do lado A é A ao quadrado, se você observar que você tem 15, 16, aqui tem 9, 9 mais 16 é igual a 25. Então, o que a gente conclui? Conclui que, inclusive a minha anotação aqui não está correta, eu botei o C primeiro, que não é o C, que é o A fica lá no final. E aí, observe que se você pegar o lado C ao quadrado, ou seja, esse lado maior ao quadrado é igual a esse lado aqui ao quadrado, mais esse lado ao quadrado. Ou seja, o quadrado, o teorema do Pitágoras tem essa característica. Você viu lá no final do texto, está escrito entre aspas, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é uma propriedade dos triângulos retângulos. Todo triângulo retângulo tem essa propriedade, né? Todo triângulo retângulo tem essa propriedade. E todo triângulo que tem essa propriedade só pode ser retângulo. E aí nós temos o triângulo aqui 3, 4, 5, lado 3, 4, 5. E todos os triângulos proporcionais a essas medidas, ou seja, todo triângulo que tiver múltiplos, né? Múltiplo de 3, múltiplo de 4, múltiplo de 5, por exemplo, 12, 15, 20 é o triângulo pitagórico. Você multiplicando, por exemplo, 36, multiplica por 12, foi 36, 48, 60, é um triângulo pitagórico, né? Tem essas características de a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, hipotenusa ao quadrado. E essa ideia, eu não quero que você memorize A ao quadrado, B ao quadrado, eu quero que você memorize o nome. Esse cara que é o lado maior, a gente chama de hipotenusa, que para esse triângulo aqui é o lado BC. Tá? É hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo reto, é o lado maior no triângulo retângulo. Aqui nós temos o triângulo ABC, que é um triângulo retângulo, tá? Esse triângulo ABC é um triângulo retângulo, e o lado maior BC, de B até C, é sempre chamado de hipotenusa. Então nós temos aqui a propriedadezinha, o teorema, hipotenusa ao quadrado, lado maior ao quadrado, é igual à soma dos outros dois menores, né? A soma dos quadrados dos outros dois menores, tranquilo? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Antes de eu falar um pouco sobre isso aqui, eu vou comentar para vocês sobre a definição de um termo chamado de projeção ortogonal. Projeção é aquilo que projeta. Você põe o data show lá, liga, põe o slide no computador e ele projeta essa imagem no quadro ou em uma tela, certo? Isso é uma projeção. E na matemática nós chamamos de projeção ortogonal. A projeção ortogonal é você imaginar o seguinte, ó. Você tem um segmento aqui que eu destaquei em azul, esse segmento de cima aqui destacado em azul. Qual que é a projeção dele em relação à reta R aqui de baixo? Essa reta R, considerando que esses raios, considerando que aqui vem um raio do Sol, né, projeta sobre aquele segmento. Aquele segmento vai gerar aqui uma sombra, ele vai gerar uma sombra aqui, ó. Vai gerar uma sombra. E essa sombra é onde vai estar a projeção ortogonal daquele segmento. Portanto, se você tem aqui, ó, do ponto A até o ponto H, que é esse ponto aqui, esse ponto H
é projeção do vértice A, porque aqui está formando 90 graus, tá? A altura de um triângulo retângulo sempre forma 90 graus ali com o lado oposto. Chama-se de seviana, determina-se uma seviana, né? No caso a altura, esse ponto para esse, e no nosso caso aqui ela é projeção do ponto A. Se você imaginar descendo todo mundo paralelos, raios descendo paralelo a essa altura H, do ponto B até o ponto H, que eu determinei M, chama-se de projeção ortogonal do cateto C. Já esse pedacinho aqui chama de projeção ortogonal do cateto B. Projeção ortogonal do cateto B. A altura é a linha, a menor distância entre a hipotenusa e o vértice do ângulo reto, né? Aqui é uma altura do triângulo retângulo, portanto o ponto H é a projeção ortogonal do ponto A. E a altura é essa distância aqui em linha reta, né? Perpendicular ali do ponto A até o ponto H. E aí nós temos os nomes novamente. O ponto A, o segmento A, que vai daqui até aqui, é a hipotenusa. O segmento B, que é desse aqui até aqui, nós chamamos de catetos, tá bom? O ponto C é o cateto, não relaciona esse aqui você relaciona para esse desenho aqui, tá pessoal? E esse aqui você relaciona para esses valores aqui, tá? Eu já explicar porque eu não sou o espaço ali, eu sou do espaço aqui. Tá bom? Então, a hipotenusa é o lado maior do triângulo, o cateto é os lados menores, nós temos o cateto AC e nós temos o cateto AB. E nós temos a altura do triângulo, que é esse segmento em verde. E aí nós temos as projeções do cateto C e a projeção do cateto B. E essas propriedades, essas relações métricas, elas vão dar o seguinte, eu vou até passar por lá de lá, para quando você notar, você não confundir. Vou botar pelo lado de lá, tá? Vou botar lá de baixo. Nós temos, se baseando nessa figura, nós temos que esse cara ao quadrado, tá? Eu estou comentando só isso hoje, vou comentar só isso hoje, só até aqui, para não misturar muita coisa, porque na nossa próxima aula nós vamos trabalhar um negócio chamado de média geométrica, tá? Média geométrica de C, média geométrica de H, de B e tal, que é o que? Esse cara ao quadrado é igual ao produto desse, né, da sua projeção com a hipotenusa. Então, ele é igual ao produto da sua projeção com a hipotenusa. Professor, mas como que você sabe que isso é verdade? Eu sei que isso é verdade porque estuda-se na matemática lá no nono ano, que vocês ainda vão chegar, vão provar que isso é verdade, aplicando na semelhança de triângulo, tá? Semelhança de triângulo, que você não trabalhou o conceito de semelhança ainda, mas a gente vai comentar que esses três triângulos formados, esse triângulo aqui, esse aqui e o todo, são três triângulos semelhantes, tá? E aí, fazendo a razão, a gente chega nessa conclusão aqui. B, que é esse cateto, é sempre, olha assim, B ao quadrado é igual a M vezes A. E, por fim, a altura ao quadrado é igual a M vezes M. Nós temos aí essas três relações. Quando a gente for trabalhar lá na outra aula, que é na página seguinte, se você já quiser dar uma olhada na página 94, nós vamos trabalhar as médias geométricas dos segmentos, tá? Aplicando essa ideia do Teorema de Pitágoras. A partir do Teorema de Pitágoras, que é provado com essa figura, essa não é a única maneira de provar esse teorema, nós temos também a soma de áreas de quadrado e de retângulo, e nós temos também comparando essas duas relações aqui, né? Essas duas aqui, ó, comparando essas duas. Já que de B até C é equivalente a A. A hipotenusa, então, é sempre a soma das projeções, tá bom? A altura ao quadrado é sempre igual ao produto das projeções, esse cateto ao quadrado é igual a esse vezes o todo, e esse cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Pega sempre nessa sequência, tá bom? E aí você aprendeu hoje o quê? A prova do Teorema de Pitágoras, né, que é a soma dos quadrados do lado que tem a medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, a projeção ortogonal, que é como se fosse a sobra de um segmento, e todas as nomenclaturas referentes a essa imagem aqui, referente à exposição de cada um dos segmentos. Caso na hora de desenhar, você vai precisar lembrar dessas informações para fazer a sua construção de desenho. Por enquanto, nós estamos trabalhando sua teoria e definição. Tá bom? Então tá bom. Vou ficando por aqui com mais essa aulinha para você. Uma aulinha curtinha, mas bem cheia de informações. Dê uma olhada na página 94, que é logo após a página 93, que é esse assunto aqui. Logo na página seguinte, a partir de lá a gente vai trabalhar algumas médias geométricas na nossa próxima aula, que envolve um pouquinho mais de cálculo de concentração. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, fui e aquele abraço do professor Jennifer.